Olá, queridos alunos do primeiro ano, tá? Novamente eu fiz esse vídeo para explicar para vocês como resolver a sétima questão dessa atividade, tá? Então, antes de nós resolvermos aqui, vocês observem que o intervalo está sendo representado em forma de notação de conjunto aqui, olha só. Então, primeiro nós temos que saber o nome desses dois símbolos que aparecem, né? Desse símbolo que aparece no intervalo, olha só. Aqui embaixo nós temos, esse aqui nós já conhecemos lá do sexto ano, o nome dele é menor que, tá? Menor que, olha só. E olha a diferença dele para esse outro. Quando colocado o tracinho de igualdade embaixo, o nome dele passa a ser menor e igual, certo? E o que significa eles dois lá na notação de intervalo? Significa que quando tiver o símbolo menor, o intervalo vai ser aberto. A bolinha do intervalo vai ser aberta ou o cochete vai ser virado para o lado de fora. Quando tiver o tracinho de igualdade embaixo, o intervalo vai ser fechado, ou seja, a bolinha vai ser pintada e o cochete vai ser virado para o lado de dentro, fechado, certo? Então, vamos lá, vamos resolver aqui. Só que nesse caso aqui da sétima questão, nós queremos representar na reta real, ou seja, a forma geométrica do intervalo, que é a reta real. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui a reta da letra A, olha só. Pontinha dela. Nós sabemos que o intervalo tem dois extremos, o -1 e o 5. Olha só o símbolo que aparece aqui no -1, tá? Tem um tracinho de igualdade embaixo, tá? Então, como é que eu leio? X pertence aos reais, tá? O Q menos 1 é menor que X, que é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 5. Então, todos dois têm um sinal de igualdade. Então, as duas bolinhas da minha reta real vão ser pintadas, tá? Ó, faz a bolinha, pinta, aí segue, a bolinha do outro extremo, pinta também. Tá? Então, aqui eu tenho -1, que é o primeiro número, que é o primeiro extremo, e aqui eu tenho 5 positivo. E os números que eu quero vão de -1 até chegar no 5. Todos os dois extremos vão fazer parte. E digamos que eu estivesse pedindo em forma de cochete também, ó. Bastava você fazer assim, ó, cochete fechado, -1. E no 5, cochete fechado também, porque os dois extremos são fechados. Sinal, tracinho de igualdade embaixo, bolinha fechada, cochete virado para o lado de dentro. Na letra B, vamos lá, vamos desenhar a reta da letra B agora aqui. Observe que agora o símbolo, né, do -1, tá? Não tem o tracinho de igualdade, significa que a bolinha do extremo é aberta, não devemos pintar. No 5 também, ó, o tracinho de igualdade não aparece, então, bolinha aberta, tá? Então, aqui fica o -1 e aqui fica o 5. E os números que eu quero, né, estão entre -1 e 5, ou seja, não entra nem o -1 e não entra o 5, só os números que estão no meio deles, ok? Aí, vamos representar a outro exemplo, letra C, tá? Observe aqui, o tracinho aparece só no símbolo do -1. Então, bolinha fechada para ele. Aí, vai fazer a bolinha do -5 aberta, porque não tem o tracinho de igualdade aqui embaixo, ó, do símbolo. Então, fica -1 e 5. E os números que eu quero vão de -1 até no número que vem antes do 5. O 5 não entra. E vamos ver o último exemplo. Do -1, o tracinho de igualdade não aparece, então a bolinha dele é aberta, -1, aí segue a reta. Do 5 também o tracinho de igualdade não aparece, bolinha aberta. Significa isso, que os números que eu quero estão entre -1 e 5, ou seja, não entra o -1 e nem entra o 5, só os números que estão entre eles, ok? Tá? Então, essa é a representação geométrica, a forma geométrica que é a reta real de intervalos, ok?